Veja como é simples entender algumas passagens do Apocalipse. Pode ter alguma passagem um pouco mais complicada, mas quando você entende que tudo se cumpriu, então fica fácil de entender, né? Aqui em Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 ao 17, eu cortei ali a parte de cima, mas é Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Olha que situação aqui, ó. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. Por quê? Olha o 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Então isso aqui está num capítulo que fala sobre os 4 cavalos, o amarelo, o vermelho, o roxo, o lilás, o cor-de-rosa, e fala dos 4 cavaleiros. E chegando aqui, foi falado que os comandantes, os governadores, os discípulos de Moisés, os que achavam que tinham alguma autoridade naquele tempo, quando Jerusalém começou a ser cercada, na verdade, quando começou os primeiros conflitos no ano 66, lá na Judéia. Então, quando começou a cuíca roncar em Jerusalém, o desespero bateu. Rico não era mais rico, pobre não era mais pobre, viajante não era mais viajante. Por quê? Porque a chibata chegou para todos. Principalmente entre o ano 69 e a metade do ano 70, quando Jerusalém foi cercada. Então, quando chegou a grande tribulação, olha aqui, ó, os reis da terra, isso era uma identificação aos poderosos daqueles dias, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todos escravos, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Mas que alguém falou que isso iria acontecer. Quando Jesus fala em Mateus 24, 34, que tudo iria se cumprir naquela geração, a geração nós entendemos que é 70 anos por causa de Daniel 9, 2, então Jesus falou sobre essa situação, sobre essa tribulação, sobre os homens se esconderem em cavernas. Você sabia disso? Lucas, capítulo 23, do versículo 26 ao 30. Jesus disse assim, olha, o autor aqui falou assim, ó, e enquanto o conduziam, Jesus estava sendo levado ao Gólgota para ser crucificado, para ser pendurado. E enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. 27. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Quer dizer, o desespero, né, de ver Jesus passando ali, todo ensanguentado, todo judiado, todo massacrado, com a coroa de espinho na cabeça. Então elas batiam, elas se lamentavam. Por que vocês estão fazendo isso? Ele é inocente, ele não fez nada. Por que vocês estão fazendo isso? 28. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse, olha o que Jesus disse. Olha, porque ele sabia da situação que ele deveria passar. Então Jesus disse aqui, ó, filhas de Jerusalém, no versículo 28, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Olha aí, ó. Por quê? Porque o chicote já estava a caminho. A grande tribulação estava a caminho. Isso aqui foi no ano 33.
Quando foi exatamente no ano 66, até a metade do ano 70, aí sim. Aí os judeus começaram a chorar, começaram a se lamentar por eles mesmos e pelos seus filhos. E olha aqui, ó, o versículo 29 e 30. Jesus disse: porque virão dias em que se dirá bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Olha aqui o Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 ao 17. No versículo 30. Nesses dias dirão aos montes, Jesus falando, nesses dias dirão aos montes, caiam em cima de nós e as colinas cubram-nos. Então você vê, no ano 33, Jesus falou que uma grande tribulação, que um grande sofrimento, que uma grande aflição iria chegar. Quando você entende Apocalipse capítulo 1, versículo 10, e era o dia do Senhor, eu estava no Espírito, disse João, e você vai para o capítulo 6 e vê essa situação aqui, ó, que os reis, os poderosos, os ricos começaram a correr para se esconder nos montes, nas montanhas. Foi quando o castigo de Deus chegou. Foi quando a ira de Deus chegou. Foi quando as cobranças de contas chegou contra aquela geração. Aí, no versículo 17. Por que os reis se esconderam? Por que começou a tribulação? Olha aqui, ó. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Olha o tempo aqui. Porque chegou. Era um tempo presente nos dias de João, quando ele recebeu Cristo no dia do Senhor, e Cristo e os anjos fizeram a colheita, fizeram o juízo, era o tribunal de Cristo. Por isso, que ricos, poderosos, se esconderam, correram, fugiram, porque o chicote chegou para estralar no lombo deles. Agora, você acha que um futurista, você acha que a teologia, você acha que um dito pregador que gosta de dinheiro, de dízimo, de oferta, que fala que Deus está no templo onde ele está ali pregando, que fala que Jesus ainda vai voltar, você acha? Você acha que esse entendimento aqui, Cristo que habita em nós, você acha que vai dar um entendimento desse para esses ladrões, esses mercenários? Claro que não. A coisa é tão espiritual que aí do outro lado, de repente tem um cão guloso desse e ele não entende o que nós estamos falando. Ele lê, ele acompanha, ele escuta, mas para ele a conta não fecha. Porque isso foi falado em Isaías 29, Jesus falou, Paulo falou, que eles iriam ler, mas não iriam entender nada. A cabeça deles o que está neles, é a influência da confusão. Por eles rejeitarem o juízo de Deus, por eles rejeitarem o reino de Cristo estabelecido, por eles rejeitarem a morada de Deus nos homens, é que o próprio Cristo coloca confusão na cabeça deles. Então, mesmo você mostrando, mesmo você fazendo um estudo, não adianta, eles não vão entender. Porque você vê, tá fácil. Jesus falou no ano 33 que iria acontecer isso. Aí quando você vem ler o Apocalipse com o entendimento de Cristo, você vê que aconteceu lá entre o ano 66 e a metade do ano 70. Tá bom? Então eu vou deixar essa pequena mensagem com você e se for útil, eu peço que você venha, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito que habita em nós permitir. Tchau, tchau.